Bom dia, bom dia, senhores, e que o dia de fato seja muito bom. Melhor ainda, à noite. Eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos com o pré-jogo de Santos e LDU, partida de ida das oitavas de final da Libertadores. É dia de Libertadores, é dia da competição mais legal do mundo, da que a gente mais vibra e torço para que tudo dê certo nessa noite de terça, 7h15 da noite, na Fox Sports ou no site que você encontrar, caso não tenha a Fox em sua TV. Quem sou eu para criticar? Pois bem, se tem uma tradição nesse canal nesses 2 anos, ou pelo menos nesse ano, é que jogo de Libertadores tem sim pré-jogo, tem a análise prévia tanto do Santos quanto do adversário. E aqui eu prezo pela qualidade, então, claro, trouxe o maior especialista, como sempre, como foi durante toda a primeira fase e deu sorte. Trago nessas oitavas o maior especialista em futebol sul-americano que eu conheço, que é o Caio Nascimento, santista, já participou aqui não só das prévias de Libertadores, como de outros tantos vídeos. Então daqui a pouquinho ele vai fazer uma análise extensa e muito qualitativa, de muita qualidade, muito detalhada da LDU, para eu, você e todos nós chegarmos preparadíssimos para o jogo. Inclusive recomendo a Cuca, que não foi para o Equador, é claro, e a Marcelo Fernandes, ele presuntinho, que assista também para preparar o nosso time. Daqui a pouco o Caio vem. Antes, vou falar um pouco do Santos também. Vendo aqui nas minhas anotações, se eu não estou esquecendo de nada. Ah, isso é importante. O Santos, claro, teve a segunda melhor campanha da primeira fase, 16 pontos, 5 vitórias, só um empate. Ficou atrás só do Palmeiras, com o mesmo número de pontos, mas um saldo pior. A LDU passou em segundo no sorteio, pegou um time primeiro colocado, no caso nós. A LDU foi segunda no grupo do São Paulo, inclusive eliminando o São Paulo, que não passou, já caiu na Sula também. O primeiro colocado foi o River, que joga no mesmo horário que a gente, 7h15, contra o Atlético Paranaense no Paraná. Pois bem, jogo na altitude, né? Jogo na altitude, como a gente vai jogar na altitude? É um time que não tem essa experiência. Pois bem, temos que lembrar os desfalques. O Santos não está completamente recuperado em toda essa questão do Covid. Então, dois titulares absolutos estão fora. Outros dois que eram grandes possibilidades ou de ser titular ou de entrar também estão fora. Isso eu não estou referindo dos lesionados, né? Estou falando só de causa de Covid. E também está fora o Ângelo, uma grande promessa. Os dois titulares, claro, João Paulo e Luan Pérez, não jogam. Sandri e Madison. O Madison, que inclusive tem sido mais titular na Libertadores do que no Brasileiro, também não jogam nem foram para o Equador. Quem sobra? Bom, Lucas Musetti, um grande setorista e sempre que eu tenho sempre o prazer de citá-lo aqui no canal, apurou que a provável escalação, eu estou gravando agora, ó, são 10 da noite de segunda, esse vídeo está indo no ar 10 da manhã de terça, é porque eu estou de folga, então eu me permiti gravar ontem para poder dormir um pouco mais. João Paulo, John, Pará, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Felipe Jonathan. Alisson, Diego Pituca e Jean Mota. Marinho, Soteldo, Caio Jorge. Alguns pontos a serem observados aí. O ataque, beleza, o ataque é esse, Marinho, Soteldo, Caio Jorge, não dá para trocar, são os nossos três titulares no ataque. O John, claro, se não tem o João Paulo, é ele, Veríssimo é absoluto, Pará não tem o Madison, Felipe Jonathan só tem ele. E aí o resto a gente discute. A primeira discussão nem é tanto uma discussão. O Luiz Felipe eu acho que é o zagueiro que deveria ser mesmo o reserva direto, é o primeiro para qualquer um dos dois, do Veríssimo e do Luan Pérez. Porque para mim não tem essa de dois canhotos, dois destros, no caso, dois destros. Para mim ele pode jogar do outro lado. Eu não quero que troque, eu não quero que tirem o Veríssimo e joguem ele para a esquerda para jogar o Luiz na direita, como fizeram com o Laércio. O Laércio que não joga porque está lesionado também, se não, acho que seria ele, que bom que não é. Eu manteria o Luiz na esquerda, isso no lugar do Luan, e o Lucas Veríssimo na direita, que é para mim onde ele funciona melhor e tem que jogar. Então para mim é Veríssimo na direita, Luiz na esquerda. Tá. Aí tem outra situação, eu vou pular essa, a dos volantes que é meio confusa, eu volto daqui a pouco. Tem a do Jean Mota. O Jean Mota deve ser titular, mas será que ele é a melhor opção para meia? Bom, ele não vai jogar com o Lucas, né, Lourenço, porque ele jamais escala, e não vai jogar com o Ivonei, na teoria um pouco mais recuado. Então eu entendo a escalação do Jean Mota. Não é a melhor opção, mas eu prefiro isso do que recuar o Marinho, do que improvisar o Arthur Gomes. Qualquer escalação sem Arthur e Lucas Braga para ser titular na Libertadores, para mim já é melhor do que tendo eles. Tá bom, então deixa o Jean Mota. Agora, quando a gente recua um pouco no meio, eu tô com um pouco de medo. Tô com um pouco de medo. Os setoristas do Santos abriram o dia
informando que possivelmente jogaria Vinícius Baladeiro, nosso querido Balieiro, ao lado do Pituca, além do Jean Mota no meio. Mas o Lucas Musetti à noite deu o Alisson como o provável titular. Temo muito. Primeiro que vocês sabem que eu não sou um grande fã do estilo de jogo do Alisson, acho que ele deixa muito espaço, apesar de ter toda a sua vontade, faz o que a torcida gosta, né? O carrinho, a raça, mas deixa muito espaço. Num jogo em altitude, o jeito que ele corre, os espaços que ele deixa, falta o fôlego para recuperar. Temo por isso. O Balieiro, nosso querido Baladeiro, tem jogado guardando posição. Melhor, né? Sendo mais bem posicionado, estando mais bem posicionado em campo. Mas ele tem 2 jogos no profissional. Nunca jogou uma Libertadores. Então eu entendo, apesar de discordar, eu entendo esse medo em escalá-lo. Agora, para piorar, eu acho que se você avança o Pituca, é voltar ao que a gente discutiu aqui por meses e meses e meses com o Gesualdo, depois com o Cuca. E é errado. O Pituca rende na primeira, não na segunda volância. Não temos o Jobson está suspenso, né? Esqueci de citá-lo, mas enfim, está suspenso. Eu manteria o Pituca de primeiro, iria de Ivonei e Jean Mota. O Ivonei tem jogado, o Ivonei está no pique, foi titular nas últimas partidas, não vejo por que não continuar com ele. Eu iria de Pituca, Ivonei e Jean Mota. Acho mais seguro do que com o Alisson. Ao mesmo tempo, eu rezo, torço e imploro. Alisson, queime minha língua, jogue muita bola, marque os equatorianos, peça chutes de longe, porque altitude vai ter chutes de longe muito provavelmente. Faça a partida da sua vida. Imploro isso pelo Alisson, pro Balieiro, pro Pituca, pro Jamota, para todo mundo, por favor. É dia de Libertadores, a gente, claro, não pode ir, nem na semana que vem, que também é terço jogo, mas grite, chute cadeiras, vibre, comemore, passa essa energia positiva aí pro nosso time, porque a Libertadores é a coisa mais legal que a gente tem, e eu espero que não acabe nessa semana, terça e na próxima terça. Espero que a gente siga e vá para as quartas de final. Do Santos é isso, mas a LDU tem muita coisa ainda e o Caio Nascimento traz aqui para vocês todos os detalhes da LDU, que tem jogadores suspensos, tem desfalque, mas é um ótimo time, é um time forte, infelizmente até favorito para o jogo pelas circunstâncias de altitude e de desfalques do Santos. Mas a gente vai continuar torcendo muito e que à noite eu volte aqui com muito que bem. Caio, com você. Fala Noronha, mais uma vez aí no seu canal para falar sobre Libertadores da América, agora para falar sobre a LDU, adversário do Santos no primeiro jogo, né? Agora nas oitavas de final, vai enfrentar a equipe lá na altitude de Quito, né? Vai ter que ir até o temível Casablanca, o estádio Rodrigo Paz, onde geralmente os times brasileiros não têm paz, né? Não só pelas condições atmosféricas, mas também porque é um estádio muito nocivo, um estádio muito grande, né? Um estádio cujo gramado é rápido, não só pela altitude, mas também pelo fato de ser uma grama bem baixa. Então, assim, a bola corre muito no estádio Casablanca, um jogo que vai ser frenético. O Santos vai ter que ir lá com muita paciência, porque não é fácil jogar lá, com e sem torcida. No caso, sem torcida, especialmente, mas se tivesse torcida ainda seria pior, porque a torcida da LDU é uma das mais fanáticas que tem na América do Sul. Tem a Muerte Blanca, né, uma das torcidas organizadas mais presentes, mais atuantes no futebol sul-americano, no futebol sudaca. E não vai tê-la, né, na realidade, no estádio Casablanca, mas com certeza vai ter aquela pressãozinha da mídia, né, nesse entretempo, né, do Santos, entre segunda-feira, terça-feira, vai ter muita gente falando, vai ter muita gente apertando o Santos lá, então não vai ser fácil, tanto pela atmosfera, literalmente falando, da altitude, quanto pela atmosfera que vão criar lá para o Santos. Vai enfrentar o time de Pablo Repetto. Quem é Pablo Repetto, além de ser um treinador uruguaio e careca? Ele é literalmente o cara responsável pelas maiores façanhas, digamos assim, nos últimos 6 anos, 5 anos no Equador. Ele foi o treinador responsável pelo vice-campeonato do Independiente Del Valle em 2016, quando perdeu a final para o Atlético Nacional. Não sei se vocês se lembram, aquele time do Independiente Del Valle, que tinha o Sornosa, tinha o Cabeças, era um time muito interessante, era um time que começou a chamar a atenção, né, do mundo, especialmente aqui para nós da América do Sul, com futebol bem jogado, com jogadores jovens, com uma transição rápida. E era lá, o Pablo Repetto foi o primeiro cara, né, que começou a dar esse ar muito interessante pro time do Independiente Del Valle, que hoje todo mundo está cansado de falar. Então todo mundo conhece. Ele hoje é o treinador da LDU. Por que ele trocou o Independiente Del Valle pela LDU? Teve problemas de relacionamento, é um cara... Não vou dizer que ele é difícil, mas é um cara que tem princípios, né? Ele não abre mão dos princípios dele. Então ele acabou indo para a LDU depois de um tempo. Ele teve uma passagem
por um time árabe e voltou para o Equador para dirigir a LDU, que é uma das maiores camisas, sem dúvidas, do futebol equatoriano. Ele é o atual campeão da Apertura, né? Já foi campeão nacional também com a LDU. Ele é um cara que ele conseguiu mudar a LDU. Por que ele conseguiu mudar a LDU? A LDU ela sempre foi um time que precisava de jogadores famosos, sabe? Ia sempre atrás de um cara famoso, alguém de panca, porque a LDU tem uma torcida muito atuante, ela exigia, né, algumas contratações desse tipo, mas dessa vez não. Pablo Repeto não é um cara que gosta de jogador estrela, não é um cara que exige, sabe, algum tipo específico de jogador. Ele consegue tirar muito dos atletas, tanto do aspecto tático quanto do aspecto técnico. Ele é um excelente treinador, na minha opinião, um dos melhores. Bem, assim, tipo, top 10, assim, do top 10 do futebol sul-americano em termos de conhecimento. Então, no caso, ele conseguiu mudar, né, a mentalidade da LDU, é um time extremamente consciente daquilo que tem que fazer. É um time que tem, entre aspas, né, só 2 esquemas táticos, né, o 4-4-2 e o 4-2-3-1, é um esquema que alterna bastante, né? Não é nem naquela questão também que a gente pode falar, por exemplo, sem a bola é 4-4-2, com a bola é 4-2-3-1. Não, depende do adversário, depende da circunstância, depende das condições que foram criadas durante a partida. Então é um time que, como eu falei, pode ter só esses 2 esquemas, mas a movimentação é essencial. O Santos vai sofrer com isso. É um time que o Santos costuma ter muitos problemas contra times que têm uma movimentação maior. O Santos costuma se dar bem contra times que são mais, digamos assim, mais engessados, né? Mas a LDU, no caso, é um time que tem uma consciência tática, mas sabe se movimentar muito bem. Partindo do preceito do 4-4-2, por que ele é tão utilizado? Primeiramente porque tem o Perlaça, né, lateral direito, que é muito forte, ele é excelente para apoiar, vai até o fundo, cruza muito bem. E do outro lado, ou vai jogar o Ayala, ou vai jogar o Cruz. Ambos também são laterais profundos, né? Vão até o fundo e cruzam muito bem. E, no caso, vocês já perceberam, né? Repeti a palavra cruzamento várias vezes, porque o centroavante titular, o homem, né? O homem gol da LDU, é o Cristian Martínez Borja, né? Mais conhecido como Cristian Martínez. Teve alguma passagem no Brasil aqui, rapidinha, não deixou muita saudade. Mas é um centroavante que faz muitos gols, né? Não deu certo no Brasil, mas no Equador ele é praticamente um rei. Quase saiu da LDU, pro Santos seria bom se tivesse saído, mas acabou optando por ficar. Todo mundo, né, todo sul-americano quer ganhar a Copa Libertadores da América, então ele quer ficar, ele acredita no projeto, ele acredita no Pablo Repeto, ele acredita na LDU. Então acabou dizendo não pro México e acabou dizendo não pra China, né? Ia ganhar muito mais lá, mas preferiu ficar na LDU. É um centroavante alto, forte, alto, no caso 1,83 m, não é um gigante, mas ele é muito forte, utiliza muito bem o corpo. Ele é extremamente eficiente no jogo aéreo. Mesmo se ele não faça o gol, ele atrapalha tanto o zagueiro que o zagueiro acaba fazendo o gol contra ou fazendo o gol por ele. Mas ele sabe, ele é um terror. Zagueiro que vai mole ou zagueiro que não tem muita noção, assim, tipo de posicionamento, costuma sofrer na mão do Martínez. Ele cava pênalti, ele consegue fazer o pivô muito bem, a parede, justamente porque nesse 4-4-2, o segundo atacante, ou ele às vezes pode fazer do meio armador, ou ele pode cair pelas pontas, porque ele vai ter essa liberdade. Se for o Johan Julio, é um jogador que tem uma finalização muito boa e o drible muito bom. Ou seja, é aquela coisa, né? Segura para o cara vir de frente. E o Santos tem problemas na marcação da meiuca ali, né? Especialmente na cabeceira ali da grande área. Então o Cristian Martínez ele vai tentar jogar ali, né, no espaço entre a linha de 4 do Santos e a linha dos 2 volantes. Ele vai com certeza jogar ali e o Julio vai tentar flutuar nesse espaço. Se jogar no 4-2-3-1, no caso o Julio deve cair um pouco mais para a lateral, ou no caso tentar dar uma amplitude. Pode jogar o Caicedo junto com os dois. Do outro lado, do lado direito, vai ter o Billy Arce, que é uma promessa. Começou muito bem no Emelec, foi vendido muito cedo, voltou para o Equador. É um cara que tem alguns problemas, né, de disciplina, mas com a cabeça no lugar, ele é um demônio, cara, porque ele é rápido, ele é driblador, ele chuta, finaliza, faz. Ele não é de fazer muitos gols, mas quando faz é golaço. É impressionante a fertilidade das jogadas dele. Ele é muito bom. É pra ficar com medo dele se jogar, tá? Esse é o detalhe. O Repeto, ele costuma entrar em alguns entreveros com ele justamente pela indisciplina do Billy Arce, mas quando ele quer jogar, meu amigo, é difícil parar. Ainda mais jogando pelo lado direito, né? Quando ele vai ter o Perlaça, né? Que eu acabei de citar, um lateral direito que vai até o fundo e cruza muito bem. Também tem uma jogada clássica, né? Que o Perlaça vai até o fundo, ele
dá um toque para trás, né? Ele dá um cruzamento rasteiro para trás, visando o Billy Arce, ele corta para fora, ele não corta para dentro, corta para fora e bate. É uma jogada clássica, justamente porque os times, né, que vão para o Equador gostam muito de chutar por conta da situação toda que vocês já estão cansados de ouvir. Não vai ter Lucas Piove, que na minha opinião é um dos melhores jogadores dessa equipe. Ele está lesionado, então nesse jogo de terça-feira ele não joga. É um volante que faz o área a área, né, o box to box, para quem gosta do termo em inglês. Ele consegue marcar muito bem, ele consegue levar a bola até o outro lado, né? Ele tem essa efetividade. No lugar dele deve jogar o Alcivar, que é um jogador mais posicional do que o Piove. Ele foi campeão, é bom salientar, ele é jovem, tem 21 anos. Ele foi campeão no passado do Sul-Americano Sub-20, junto com o Jackson Poroso, né, que passou pela base do Santos. Então, e foi titular, ele era o camisa 5 da equipe do Equador, com o Jorge Célico, que é um bom treinador também, argentino. E ele tem essa facilidade, né? Ele no caso vai mudar um pouco essa abordagem. O Villarruel, que vai jogar do lado dele, que também é argentino, assim como o Piove. O Piove não joga, mas o Villarruel joga. Vai ter um pouco mais de liberdade, porque ele tem um passe melhor, um chute melhor. O Alcivar chuta muito bem, ele desarma muito bem, mas ele é meio violento. Então ele vai bater, tá? Então é uma coisa que você pode explorar muito bem ali. Bota o Soteldo fechando por dentro, ou bota um meia ali que saiba driblar. Ficando em cima do Alcivar, ele vai ter problema. Ele ainda não aprendeu a segurar um pouco o ímpeto dele. Mas o Villarruel já é diferente. O Villarruel ele é mais técnico, tem um bom passe, bons lançamentos. A LDU adora essa ligação direta. Ligação direta nem sempre é ruim. A gente aqui no Brasil sempre fala, ligação direta é ruim. Depende da maneira como você utiliza. A LDU utiliza do jeito bom. Como que é o jeito bom de ter uma ligação direta? É buscando ponta e tendo, claro, um bom lançador. O Villarruel lança muito bem, sempre buscando Caicedo, buscando Billy Arce, que eu acabei de citar, ou Johan Julio jogando de ponta. Vai depender muito de como o Santos, no caso, se portar, porque a movimentação da LDU é muito boa. Tanto é que, eu repito, ele vai mudar, ou ele pode mudar entre esses dois esquemas sem fazer nenhuma alteração, tá? O Ordonez deve ser o zagueiro ao lado do Caicedo, porque essa é o que tem para hoje, né? Tem muita gente com Covid lá no Equador, então esse pode ser um fator que vai pesar. Por exemplo, o Sornosa não vai jogar, é um jogador importante para a LDU, um jogador que no Brasil ele alternou bons e maus momentos. No Fluminense ele foi bem, no Corinthians não foi, mas é um jogador bom, é um jogador de boa técnica, ele chuta muito bem de fora da área. O Santos na bola parada sofre muitos gols, a LDU sabe aproveitar muito bem isso, né? Não só nas faltas, né, cotidianas que acontecem durante a partida, mas como os escanteios, sempre buscando o Martínez dentro da área, procurando o Julio, procurando o Ordonez, que é alto. Então é uma tendência, bola parada é o forte, é uma das coisas que também utiliza muito bem a LDU. Defensivamente, aí que tá a chave de sucesso pro Santos. Não marca bem as laterais, e esse é o forte do Santos, né? O Soteldo do lado, o Marinho do outro, vai ter espaço. Só que para ter espaço, ou não é que para ter espaço, né? Não adianta ter espaço se a bola não chegar. Ou pelo menos chegar em condições para os dois, né? Tanto o Marinho quanto o Soteldo buscarem o 1 contra 1, ou literalmente uma jogada mais aguda por dentro, né? Saindo da ponta para dentro. Precisa ter alguém que engatilhe, né? Ou pode ser o Pituca. O Balieiro deve jogar mais uma vez. O Balieiro ele é um volante que eu gosto bastante, porque ele recupera muitas bolas. Ele não recupera e solta, ele recupera e leva. Isso é importante. Ele é um estilo de jogador que pode dar certo na equipe do Santos. Ele tem um quê de Moisés Caicedo, do Independente Del Valle, que é um jogador que sempre bateu, né, na LDU lá no Equador, porque ele é um volante que pega a bola e carrega. E isso é importante para o Santos. Então, no caso, se você tiver um jogador que jogue com os pontas nesse jogo, a LDU vai se sentir agredida, a LDU vai se sentir um pouco acuada. Até porque o Gabarini, goleiro titular e veterano, né, de 35 anos, argentino, é fraco. Ele falhou no jogo contra o River Plate, falhou contra o São Paulo, falhou contra o Binacional, mas não teve gol validado. É um goleiro muito irregular, ele é titular muito por conta da idade, pelo passado dele. O atual dele é bem fraquinho. O auge já não me agradava. O atual dele é bem fraco. Então, assim, é um goleiro que, se você forçar, você vai conseguir passar por ele. É uma partida que eu acho que o Caio Jorge pode se destacar justamente pelo fato de ele sair muito da área, ele ser um jogador associativo, né? Ele ativa outros jogadores ao redor dele. Se esses outros jogadores ao redor do Caio Jorge estiverem bem na partida, o Santos pode pegar a LDU de calça curta na transição, tá?
especialmente uma transição rápida pelo meio. Se você tiver um meio campo aí que transita muito rápido e aciona os pontas, onde obviamente vai ter espaço, pelo que eu falei, dos laterais apoiarem demais, o Santos com certeza vai chegar na área da LDU com superioridade numérica, né? O Santos nem sempre faz isso com o Cuca é um treinador muito direto. O Fernandes provavelmente não vai mudar muita coisa, mas a gente sabe que os atletas eles tentam mudar conforme a necessidade. Se o Santos chegar com superioridade numérica nessa transição, pode ser interessante, especialmente pelo retrospecto ruim do goleiro argentino da LDU. Então, para o jogo de ida, eu imagino uma pressão muito forte, pressão alta, muito forte da LDU. E no jogo fora de casa, pensando aqui na Vila Belmiro, pode ser também complicado, porque a LDU joga bem fora de casa, justamente se ela tiver o resultado a favor dela, porque ela vai cozinhar o jogo. Tem o Matias Zunino que eu estava me esquecendo de falar, o Santos já enfrentou o Matias Zunino em 2018, se não me engano, quando ele estava no Nacional, ele enfrentou o Santos na fase de grupos. É um ponta que pode jogar de lateral, ele é um ponta direita, mas pode jogar de lateral direito, é um cara muito polivalente, pode jogar centralizado, dependendo das circunstâncias. Então, assim, é um jogador que ele conhece muito bem Libertadores, né? Ele sabe jogar Libertadores, é um cara que vai catimbar, tem muitos argentinos na equipe da LDU, então a facilidade, né, para não sentir o jogo é importante. Tem os jovens, no caso o Johan Julio e o Biliars, que são jogadores que com espaço, se tiver espaço, vai machucar o Santos, tanto no jogo direto, como eu falei, em lançamentos do Villarroel ou do Alcivar buscando a amplitude, né, as bandas, as beiradas, as extremidades, ou literalmente jogadas de amplitude, de profundidade para o Martínez, o centroavante, segurar para alguém de trás vir. Pode ser o Júlio, pode ser o Zunino. No jogo da volta pode ser o Sornosa, que costuma fazer gols direto e a rodo desse jeito, com o Martínez segurando e ele chegando batendo. Ou até, no caso próprio que eu falei do Billy Arce. Então, tem armas, não é uma equipe tecnicamente maravilhosa, mas é uma equipe taticamente muito consciente e sabe o que tem que fazer. Tanto no 4-4-2, tanto no 4-2-3-1, não se desespera se estiver saindo atrás do placar, não vai também se desesperar se estiver na frente do placar, porque a gente sabe que tem times sul-americanos que não sabem jogar com vantagem. Então, assim, vai ser complicado, justamente porque tem um dos melhores treinadores da América do Sul ao seu dispor. Certo, Noronha? Espero que tenha ajudado você a entender mais ou menos como funciona, como é a LDU, um time muito pragmático, mas é um time muito eficiente. Grande abraço!